amiga, é com muito prazer que nós apresentamos este canal intitulado de TV Jesus Cristo. Neste canal nós trabalhamos uma série de estudos bíblicos onde apresentamos Jesus Cristo revelado através das Sagradas Escrituras. Este estudo nasceu no meu coração, num desejo que tive de instruir, ensinar os meus filhos acerca da pessoa e obra de Jesus Cristo. Haja vista que em nossos templos há uma vacância sobre este assunto. Trabalha-se muitos assuntos paralelos, muitos assuntos diversos, mas a centralidade da nossa salvação na pessoa e obra de Jesus Cristo é deixado a desejar. E observando o universo da internet, eu também vi que essa vacância se estende a ela. Há uma infinidade de vídeos, estudos, assuntos diversos, mas a exposição clara, detalhada da pessoa e obra de Jesus Cristo também deixa a desejar. Então resolvi abrir a este universo que é a internet para que todos possam, assim como eu e os meus filhos fomos enriquecidos, fomos abençoados com o estudo da palavra do Senhor, também os demais possam ser. Quero lhe adiantar que, numa certa ocasião, Jesus Cristo, conversando com seus conterrâneos judeus, disse: "Vocês examinam as Escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna. E eu vos afirmo mais: são elas que de mim testificam." Sim, as Escrituras de Gênesis ao Apocalipse testifica, revela Jesus Cristo, e é isso que nós temos como objetivo: analisar a revelação de Deus dada através das suas Sagradas Escrituras, do seu Filho Jesus Cristo e da sua obra. Numa outra ocasião, Deus disse ao profeta Jeremias: "Eu velo pela minha palavra." Nós nos preocupamos em esmiuçar exatamente a palavra de Deus, porque é ela e é nela e sobre ela que Deus vela para cumprir. Em uma outra ocasião também Deus disse ao profeta Isaías: "A minha palavra não voltará vazia, mas trará tudo o que lhe apraz." Então o nosso compromisso é pura e exclusivamente as Sagradas Escrituras. Venha conosco, confira e você verá que nosso objetivo principal é estudar a pessoa e obra de Jesus Cristo, não assuntos paralelos e assuntos diversos. Para isso, abriremos outros canais para discutirmos vários outros assuntos, mas neste canal eu me preocupo, eu tenho o cuidado de me ater pura e exclusivamente na pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Deus que vos abençoe, e mergulhamos nas Sagradas Escrituras e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. Jesus Cristo, sim, ele é o tema central das Escrituras. E isso é inquestionável. A centralidade das Escrituras não é o homem, não é o estado de pobreza do homem, não é o anticristo, muito menos o inimigo de nossas almas. A centralidade da Bíblia Sagrada é Jesus Cristo. E para corroborar isso que eu estou vos falando, eu separei 2 versículos bíblicos para que nós possamos meditar. O primeiro está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24 e versículo 27. Esse versículo aqui, ele foi falado pelo próprio Jesus
quando 2 dos seus discípulos estavam voltando à sua aldeia de origem, chamada Emaús. A passagem diz: os discípulos no caminho de Emaús. Jesus Cristo havia sido preso, julgado, crucificado e já enterrado. E talvez já ressuscitado. E esses 2 discípulos, nesse momento, estavam, só que eles ainda não sabiam da ressurreição, ou pelo menos não tinham certeza da ressurreição do Salvador. Eles estavam voltando entristecidos para suas casas, certamente, porque haviam depositado todas as suas expectativas, todas as suas esperanças em Jesus Cristo, e agora ele fora preso, julgado, crucificado e enterrado. Então as esperanças deles estavam já desvanecidas, então estavam voltando para Emaús, no caminho de Emaús. E Jesus Cristo ressuscitado se coloca ao lado deles e começa a dialogar, conversar com esses 2 discípulos. E na sua conversa, veja só o que Jesus mesmo vai dizer. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Observa só, o próprio Jesus dizendo que em todas as Escrituras estava escrito, predito, falado, revelado ao seu próprio respeito, mostrando que, sim, todas as Escrituras têm como centralidade Jesus Cristo. Outro versículo, outra palavra saída da própria boca do Salvador está no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Ele mesmo disse aos seus conterrâneos e contemporâneos judeus, os seus compatriotas judeus. Ele disse: vocês examinam as Escrituras. Por quê? Porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Mas observe também o que ele disse. E são elas mesmas que testificam de quem? De mim. Quem é esse mim? O próprio Jesus Cristo. As Escrituras testificam, falam, anunciam, mostram, revelam a pessoa, a natureza, a obra de Jesus Cristo. Agora, por que as Escrituras têm como tema central Jesus Cristo? Vamos passar para esta outra pergunta. Por que Jesus Cristo, ele é o tema central das Escrituras? Porque o próprio Deus, lá no início da raça humana, na raiz da raça humana, Adão e Eva, quando eles pecaram no Jardim do Éden, Deus, pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia, no seu plano eterno, que já havia sido traçado antes da fundação do mundo, nós vamos esmiuçar todos esses aspectos na sequência desses estudos aqui. Antes da criação do mundo, Deus já havia traçado o plano de redenção do homem. Quando o homem caiu no pecado, Deus então havia prometeu, foi o primeiro anúncio da vinda de Jesus Cristo ao mundo, foi proferido pelo próprio Deus. Veja só o que foi dito pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora, veja só, porém inimizade entre ti e a mulher. Ora, aqui ele já não está mais falando, Deus já não está mais falando com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quem é esse ti?
o próprio inimigo de nossas almas, que eu não vou proferir, evito o máximo ficar proferindo o nome dele. Você tem medo? Não, não tenho medo, simplesmente não tenho absolutamente nada com ele. Jesus Cristo, antes dele ser crucificado, ele disse que o inimigo de nossas almas já estava vindo e ele não tinha nada em si, em o Jesus Cristo. Assim também nós não temos nada com ele e ele também nada deve ter conosco. Então, não temos medo, mas não é o nosso relacionamento, as nossas palavras, o nosso objetivo, o nosso estudo não deve ser exatamente ele, mas sim Jesus Cristo. Então, o inimigo de nossas almas, Deus está se referindo aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Por quê? Porque nós vamos ver na sequência dessa série de estudos que o Messias nasceria da mulher. O homem, o macho não teria parte nem sorte neste ministério. Agora, a mulher teria. Jesus Cristo iria encarnar no ventre de uma mulher. Então, estaria lançado a inimizade entre Satanás e a mulher, e a descendência do inimigo de nossas almas e o seu descendente. Quem é esse seu descendente? Jesus Cristo. O seu descendente, o descendente da mulher. E a descendência de Satanás, o inimigo de nossas almas. E este te ferirá a cabeça, ou seja, o comando. Ele destruirá o seu poder. No entanto, tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vamos entender isso aqui na sequência dos estudos. O que é ferir a cabeça e o que é ferir o seu calcanhar. Deus, então, ele prometeu a vinda do seu filho e quando Deus promete, ele cumpre e procura cumprir da melhor maneira e cumpre da melhor maneira possível. Agora, considere a seguinte ilustração. Um casal inteligente, sábios, que sabe conduzir a sua vida perfeitamente, contrai um matrimônio, se casam, contraem um matrimônio e neste projeto de vida certamente passa a vinda de um filho ao mundo, ou um ou outros filhos. Agora, como eles são sábios e inteligentes, eles não irão trazer este filho de qualquer maneira ao mundo, sem planejamento. Ora, e eu tenho autoridade para vos falar isso, porque os meus filhos eu vos planejei, inclusive até a própria data de nascimento deles. Então, se nós que somos imperfeitos, humanos, nós procuramos preparar, quanto mais Deus, ao trazer o seu Filho ao mundo, ele não o trouxe de qualquer maneira. Ele procurou preparar todos os aspectos da vinda do seu Filho. Entre esta preparação, passava-se o anúncio da vinda do filho do seu filho, do filho do homem. Ora, anunciar como ele nasceria, quando nasceria, por que ele nasceria encarnado numa virgem, ou seja, todos os aspectos da vinda, do ministério, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo foi anunciado, foi revelado, mostrado nas Escrituras, para que aqueles que tivessem o mínimo de cuidado em examinar o mínimo que fosse das Escrituras, batesse o olho em Jesus Cristo e não tivesse dúvida em dizer: este sim é o ungido, o Filho de Deus, o Messias
esperada. E nós vamos ver isso no decorrer desse estudo, porque mesmo as autoridades judaicas, ao rejeitarem o Filho de Deus, eles o rejeitaram sabendo o que estavam fazendo e quem estava crucificando. Então, por que Jesus Cristo ele é o tema central das Escrituras? Porque Deus ele foi anunciando, revelando quem, como e de que forma agiria, viria ao mundo o seu ungido. E nós iremos entender, procuraremos entender pelo menos cada um desses aspectos. Por que ele deveria encarnar numa virgem? Por que deveria morrer? Por que além de morrer ele deveria ser moído, transpassado? Por que ele deveria ser crucificado? E por que também deveria ser ressuscitado? São tantos aspectos, tantos mistérios revelados nas Escrituras, que certamente a nossa mente humana falível não consegue abranger a plenitude desses mistérios, mas procuraremos estudar e entender aquilo que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, revelou e revelará a nós. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Deus que o abençoe.